aprender a escrever com mais clareza e mostrar as ideias mais... Mais objetivo. Sim. Não ficar enrolando, porque não tem linha suficiente. E eu tinha uma ideia de escrita muito incrustada. Era bem isso mesmo, amarrada. Do padrão dissertação normal. E entender isso, falar com mais clareza, eu acho que foi importante. Olá, criaturinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Resulta Cast. É o momento em que eu entrevisto esses criaturinhas que hoje são calouros. E a nossa conversa hoje ela é maravilhosa. É com uma pessoa especial, linda, que fez 1000 no Enem e é calouro medicina também. Olha quem é. Meu nome é Luca, tenho 24 anos, sou de São José dos Campos. E sou calouro, medicina UFPR. Amor da minha vida, me explica uma coisa. Por que o UFPR? Veio de São Paulo para o UFPR? Porque é uma prova que eu sempre me identifiquei com as matérias, com a construção da prova. E eu tinha um desempenho maior do que nas de São Paulo, por exemplo. E a faculdade é excelente também. Sim. E Luca, você saiu do terceirão, já pegou o ritmo do vestibular? Sim. Quanto tempo para passar na UFPR? 6 anos, sendo 1 ano de cursinho e 5 estudando sozinho. 5 anos. Fez 5 anos sozinho. Sim. E aí esse estudo sozinho, como ele acontecia? YouTube, apostilas? No início, eu caí na ideia de estudar por questões unicamente, o que é um erro, né? Mas durante 3 anos e meio, 4 anos eu estudei basicamente por questões e no último ano eu fiz o extensivo rapidamente, até abril mais ou menos. No YouTube mesmo, plataforma sozinho digital, também. Sozinho. E passei pelas matérias só para não correr o risco de chegar na prova e não fazer ideia do conteúdo. E basicamente depois eu segui o mesmo estilo de resolver muitas provas diversas, nunca me restringi a UFPR somente, para adquirir repertório e quando necessário aprofundar ou aprender. Mas quando tu falas assim, ó, que estudar por questões, um erro, quando fala questão, ela solta de um caderno de prova, é isso? Não, seria estudar somente por questões, por exemplo... negligenciar aulas, mesmo que eu tivesse dificuldade no conteúdo, por exemplo. Por exemplo, se eu fizesse uma questão de eletromagnetismo e não soubesse o conteúdo, eu simplesmente dava uma pesquisada rápida no Google, conteúdo. Achava que estava bom e seguia com as questões. Então, assim, eu vejo que isso não é... Tá. E você fazia muitos simulados? Sim, toda semana. Toda semana. Sim. E os simulados cronometrados? Sim. Legal. Meia hora menos do que... 1 hora a meia hora menos do que o... Do que o dia da prova? Sim. Você limitava isso? Legal. Já não ficar naquela coisa, né? Eu vou com o tempo certo da prova e pode correr um risco. Sim. Ei, deixa eu te perguntar. Na parte de 6 anos tentando, você consegue lembrar as notas de redação das provas? Sim. Bom, a primeira vez que eu fiz o FPR valendo a redação foi em 2021. Que eu tirei 24 de 30. Foi aquela prova única, fase né? Única. E em fevereiro de 22 também era fase única. E eu tirei 27,275 de 30. E o que pegava? Talvez faltar aprofundamento na argumentação. Você tem uma escrita boa. A gente brigou bastante durante o ano. E uma coisa até que na avaliação, você fez 18 de 20 na dissertação. E a gente entrou com recurso. Sim. A resposta do recurso, uma que você perdeu na norma culta. Acho que fez 5 de 6, uma coisa assim na norma culta. E uma que a banca comentou foi a ordem sintática da frase. E você lembra que você tinha muito essa coisa de quebrar a frase e explicar, né? Detalhar, que não dá tempo. E também eu lembro quando você veio para mim, foi no intensivo, né? Você fez o 30-60. Isso, em novembro de 2022. Quanto que você fez lá? 54 de 60. 54, uma nota, excelente nota de aprovação. Por que não passou naquela época? Porque eu falhei em química. E na primeira fase eu fui no corte, então assim, me deixou em desvantagem na segunda fase. Lembra qual a colocação ficou? 24, na lista de espera. Na lista de espera. Ô Luca, a parte ali do intensivo,
eu lembro que você fez o intensivo e daí já não deu certo, não foi aprovado, você já começou a aula comigo extensivo. Sim. Muitos da UFPR não fazem isso, eles deixam, né, para fazer a prova pós segunda fase. Qual a sua visão sobre isso? Bom, por ser uma redação muito específica, por seguir o comando, não ser a dissertação comum, Sim. eu acho que o extensivo seria, pelo menos para mim, foi mais em conta do que deixar para um mês antes da prova, que é inviável, eu diria. Uhum. E como que você organizava o estudo? Porque tem tão foco na primeira fase. Sim. Você não passa na primeira, não tem. Como é que você colocava a redação nisso? Até julho, uma redação por semana, somente, e focando nas matérias em todas as outras matérias. Sim. E a partir de julho eu comecei a fazer 3 por semana e dar uma intensificada. Porque eu sei que entre a primeira e a segunda fase não existe só redação, tem biologia e química. Exatamente. E assim, eu não queria ficar desesperado entre a primeira e a segunda. Então, E você fazia discursiva de biologia e química durante o ano ou não? sozinho. Mas Provas não de São específico. Paulo para ganhar mais repertório sim. e, consequentemente, A própria elas interpretação, são né? um nível acima. E eu fiz isso. Que assim, a gente trabalhou todas as tipologias durante o curso. Você foi com 20 de 20 no resumo. E eu lembro muito bem, no intensivo, o nosso problema era tema-tese. A desgraça. E aí você colocou meta, eu vou. E a gente trabalhou isso. E realmente você conseguiu, porque o resumo, ele pedia o tópico principal. Pedia tópico principal porque era informação, mas na dissertação seria tese, né? E você gabaritou essa parte. Quando você estava lá na hora da prova, ficou nervoso, muito, demais ou normal? O normal. Com medo de errar, né? Perdeu o pito? Mas a princípio eu não identifiquei e não entrei em desespero, deixei de lado e voltei para fazer por último o resumo. E aí consegui identificar melhor. Foi excelente. Eu lembro todas as aulas, eu falava para você, escrita, e aí eu tinha de puxar muito para não ficar na nota máxima, que não adianta dar nota máxima por simplesmente colocar. O infográfico foi a nota ruim para todo mundo, né? 16, 25 até foi uma nota acima, predominou 14 nesse ano do infográfico. Das aulas de redação durante o ano comigo, além de estar apaixonado por mim, o que se coloca como diferencial do curso? Conhecer a prova a fundo e não uma visão muito superficial, assim, simplesmente das tipologias, mas sim o que a banca quer de você e muitas vezes está implícito, né? Sim. No caso, entender a diferença entre tese e tema, uma coisa que eu não entendia, mais ou menos. E muito treino. Sempre ir além, tentar ir além. De não ficar, eu consegui resolver, mas eu não sei porquê e como eu posso melhorar, porque eu tenho que pensar no meu concorrente, sim. Né? Como que o cara tá, principalmente para medicina, né? Que é uma pegada mais puxada, que exige bastante a parte da escrita. A gente tem aula temática, a gente tem no curso de redação, né, do Resulta, a gente tem aula temática, você fazia o individual comigo, correto, né, o Black. Da parte da correção da redação, o que mais te encantava, sem contar os meus esporros, isso não pode falar, mas o que havia como diferencial ali? Aprender a escrever com mais clareza e mostrar as ideias mais objetivo. Sim. Não ficar enrolando porque não tem linha suficiente. E eu tinha uma ideia de escrita muito incrustada. Era bem isso mesmo, amarrada. Do padrão dissertação normal. E entender isso, falar com mais clareza, eu acho que foi importante. Ô Luca, durante todo o ano ali, você disse que estudou sozinho. Sim. Se alguém aqui assistindo essa live, ele, também está estudando sozinho, quem você indicaria como forma de estudos? Edir, literatura. Valeu para você? Sim, e Prof. Gui de biologia. Mas o de biologia você pegou segunda fase ou? Segunda fase. Segunda fase. Sim. Mas atualmente ele tem uma plataforma para extensivo. Eu não tinha. Você fez só mesmo segunda fase. Redação, quem você indicaria, Luca?
Jana, é claro. Sem pressão. Sim. Sem pressão, né? Não, brincando com você. Se você tivesse de falar para uma pessoa, um vestibulando de UFPR, que está lá no primeiro ano ou no segundo ano de cursinho, que você passou por isso e talvez você tenha feito muita coisa que, cara, como é que eu não me atentei a isso? Qual conselho, direcionamento que você daria? Se a pessoa tem lacunas no conhecimento, o cursinho não é um lugar para ela. Primeiro porque no cursinho não se aprende. E quem não tem uma base forte vai ser atropelado. Então, assim, eu não faria cursinho se eu começasse hoje. E eu focaria primeiramente em sanar minhas dificuldades. E depois disso, eu teria condições de seguir um cursinho. Eu não seguiria o cursinho. Não é uma coisa que eu acho... Teu ponto de vista, né? Eficiente. E seria isso. O mais importante seria fechar as dificuldades e não seguir um cronograma e atropelar a matéria como o cursinho faz. Questão de investimento, principalmente em redação, você fez comigo 1 ano. E tem muita gente que por fazer o UFPR não gasta, ele pensa, né, não gasto com redação, vou deixar a segunda fase. Você considera esse investimento de só segunda fase o essencial? O que você fala desse investimento que você fez em redação? Eu acho importante, uma vez que a redação vale 60 pontos, o que é um peso muito considerável, e tendo em vista que as pessoas não vão muito bem em redação, eu acho que a redação seria um diferencial. Então vale a pena investir, uma vez que se comparar com mensalidade do cursinho não se compara, e o cursinho não entrega 10% do que... De um específico. Sim, exato. Ô Luca, e na parte de escolha entre Toledo e Curitiba, você escolheu Toledo. Certo. Por qual motivo? Na verdade, eu tentava Curitiba antes. Em 2021 eu tinha nota para entrar em Toledo, mas não para entrar em Curitiba. E eu vejo que é uma coisa que não vale a pena me restringir a um campus aqui e tal. E eu vejo que o mais importante é se formar e não morar na cidade Curitiba ou Toledo. E foi por essa razão, porque muitas vezes Curitiba, o vestibular como um todo é injusto, né? Então, com um desempenho excelente, abdica da sua vida durante anos e você às vezes não passa e poderia entrar em outra que é a mesma coisa, tanto quanto... Então eu me desapeguei dessa ideia de cidade ou melhor campus. Assim, nenhum é melhor do que o outro, eu acredito. São abordagens diferentes e acabei também me identificando com o estilo de aprendizagem de Toledo, que seria um método mais ativo e não tradicional, que eu nunca me identifiquei. Então, assim, acabou que tudo casou. Certo. Olhando para as suas notas, 18 de 20, 20 de 20, 16.25 de 20. Com certeza, pelo menos, eu me emociono com aquele resumo ali, 20 de 20. O 18 de 20 também, porque a dissertação não é fácil. Ela é simples, mas o comando, aquele detalhe que a gente sempre fez na aula, né? Cara, olha só, o que ele tá pedindo aqui, olha só esse verbo. E aí a gente vai construindo, eu até, na aula dessa semana, eu usei seu texto e eu fui mostrando, cara, você seguiu certinho o enunciado, o que tinha de fazer? Perdeu na titica da gramática. Sim. Mas assim, tanto que no critério, no somativo 1, você fez nota máxima, 4.4, que era a identificação do tema. A forma como você colocou, eu não sei se você parou para analisar a redação ou passei e não quero nem olhar. Sensacional. Você fez exatamente o que a gente trabalhou no ano, conseguiu colocar o passo a passo, uma linguagem maravilhosa, argumentativa. Para mim, 20 de 20, aquele 18 é um 20 porque foi sensacional, eu não conto a gramática. O infográfico eu deveria cortar teu pinto, mas como passou eu não corto, né? O infográfico, ele pegava mais... O que eu vi, teve um menino que fez 19,25, ele buscou muito a questão de... É como se estivesse desenhando o infográfico. Tem a ponta assim, Então, mas você conseguiu o 16,25, ele já mostra que o seu, digamos, para não chegar a uma nota máxima, não foi interpretação, foi o detalhamento. Então, talvez pela questão, imagina uma tarde você tem de fazer 3 textos. Sim. Então, é muita coisa. Sim. E o cara chega 20 de 20 com 3 textos, 18 de 20... É coisa pra caramba. Aí vem
que você falou, você treinou no primeiro semestre tipologia, de boa. Então, se não tivesse treinado, pensa como fica mais pesado no dia. Como é que eu vou fazer 3 redações no dia e eu deixei para estudar só na segunda fase? Não tenho detalhamento. Sim. É muito difícil de conseguir. Consegue. Tem gente que consegue, é possível. Mas para o cara que quer medicina, para chegar a isso, é um preparo durante o ano. Sim, não tem o que fazer. Agora, uma outra coisa que é maravilhosa. Enem. Quando você foi fazer essa coisa do Enem, você também estava esse tempo todo de cursinho, fazia todo ano Enem? Não, eu fiz Enem em 2018, 2019 estudando sozinho, e a partir de 2020 eu deixei de lado. Mas por que abandonou? Porque não é uma prova justa, né? O vestibular em si não é justo o vestibular, mas o Enem é muito mais injusto no sentido de te Da prejudicar, pontuação, né? sendo que você acertou mais questões que uma pessoa que acertou muito menos, por exemplo, e sem um critério específico. E assim, eu não me vi mais Não fazendo a começou, prova, assim. não se dedicou mesmo ao Enem. Não. Quando retornou? Eu sempre, para não perder tempo com a prova, eu busquei, conhecendo a prova, que tem uma matriz de competências, eu foquei na matriz, assim, não me dedicava muito à redação, mas eu separava um tempo e para montar uma coisa que seria minha, que eu conseguiria usar independentemente de qualquer tema, e sem, não um modelo pronto de YouTube, mas coisas que se adequassem à matriz. E aí, junto a isso, eu reforcei a argumentação, que a gente treinou para o UFPR. E aí, isso me tirou do 160 na competência 3 e foi para 200. E aí foi... Porque eu lembro que foram 3, né, de 960. 4 anos de 960. Sempre batendo. Mas isso, lá na UFPR, a gente já tinha esse problema. Que daí a gente teve de mexer. Então, mexemos numa estrutura dissertativa que influenciou aqui. Eu lembro que quando você me enviou a redação, durante o ano, daí eu disse, vai estudar para o Enem, de repente, né, não quero nem me estressar muito. Eu lembro assim, era uma escrita bonita, atendia o tema, mas não conseguia elevar o poder argumentativo para chegar ao 1000. Chegou ao 1000, eu lembro, na quarta-feira, quando você me mandou a mensagem, eu disse, não, capaz, porque a gente estava esperando o resultado da UFR, acho que era na quinta, né? Sim, na quinta. Quarta, Enem, quinta, não sei como não morreu, né? Pois é, meu aniversário quarta. Meu Deus do céu, que presente. 1000. Quando você viu esse 1000, qual é a sensação? Realizado, porque como eu sempre bati ali, né? Foi, assim, 960. Eu meio que esperava 960. E veio diferente, assim, não acreditei a princípio, mas normal, né, cara? Imagina. Anos batendo na trave. 960, 4 anos de 960. Sim. E olhar o 1000. Poderia, né, esperar no 980. Sim. Né? Sim. Normal, mas o 1000. Mas é que a evolução da escrita, ela acontece. Uma coisa interessante que você falou, né? Não é modelo pronto. Sim. Eu não sou a favor de um modelo pronto, eu sou a favor de um mecanismo do texto. Sim. Porque na hora não tem como, de repente, você ficar pensando em como construir, isso é fato. Sim. Mas ter um mecanismo, você buscou na matriz, mecanismo, mas pode ver que mesmo buscando na matriz, faltava o detalhe. Sim. Esse detalhe é da construção da frase, que quando você mexe na construção da frase, você vai alterar a nota na competência 3 e na competência 4, que era o que precisava. Chegou um 1000... maravilhoso, me mandou mensagem, 1000, Jana, porra! Eu disse, aí falou palavrão, não acredito. E aí quase se acabou. Você tentou usar essa nota em algum... Sim, mas infelizmente por causa das outras matérias não te ajudou tanto. Sim. E porque também o nome estava na lista na UFPR. Sim. Então, eu lembro. Aí, quarta-feira, quando eu vi o 1000, eu disse, meu Deus, e para dormir com esse 1000, né? Aí, na quinta, a gente foi para Curitiba para ver o nome na lista. Quando eles levantaram aquela coisa do nome, eu vi, gente, é muito bom, eu nem acreditei. Imagina, 2 presentes, mas não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro. Tem, com certeza, muita privação, né? Sim, com certeza. De namoro, não posso falar muita vida. Coisa aqui. Muitas pessoas falam que deve existir equilíbrio, mas no vestibular, que é
é um processo injusto. Desequilibrado. Eu vejo que não tem como ter equilíbrio, assim, abdicar de muitas coisas e... Você ter uma vida saudável de academia, mais tudo mais, tem de ter, Sim. é necessário. O básico, né? Mas vida social, assim, com os amigos que importam, com as pessoas que importam, e o resto é resto. Falou uma coisa muito importante, né? Porque assim, ó, não dá de se privar. Sim. Necessário. Só que também não dá de querer ter uma vida normal e ainda resultados assim. Finais de semana, sexta-feira eu sabia que no sábado de manhã eu estaria fazendo simulado e corrigindo de tarde até a noite e domingo corrigindo também. Então, e você que fazia o cronograma de estudos? Sim. Que legal. Não era bem um cronograma, né? No último ano em si foi simplesmente passar pelo conteúdo e fazer o máximo de provas possíveis, sem me restringir, porque não funciona, eu acho. E quantos de Enem você fez durante o ano? Só um. Fez um? O simulado daí? Sim, porque não me importava, assim. Não era o foco mesmo? Sim. Tá, e da UFPR, chega um momento que quem está assistindo aqui, se estiver no terceiro ano, vai dizer, eu não sei mais o que eu faço de provas. Tá. Né? Você disse que fez outras. Qual era o seu... Como é que você escolhia uma outra prova para fazer? Por conteúdo ou não? Não, por repertório. As provas de São Paulo são excelentes para adquirir repertório. E eu acredito que é importante conhecer a UFPR, a prova em específico, mas não se restringir a fazer só provas dela. É importante conhecer a prova, mas estar preparado para qualquer outra abordagem que ela possa a forma que virar o conteúdo. Sim, porque pode ser que no ano seguinte seja diferente. Então, assim. Tu consegues indicar alguma prova, assim, para quem estiver assistindo, que você tenha feito? Unesp. Unesp, gosta bastante da Unesp. Pelo repertório. FUVEST para dificuldades. Sim. Discursivas de FAMERP, FAMEMA, Unifesp. São todas de São Paulo. A VUNESP, você treinava alguma ou não? Elas são da VUNESP, essas daí. Essa é a FAMEMA, né? Isso, FAMERP também. E fazer o máximo de não se restringir também a provas, pegar uma plataforma de questões e fazer listas. E quando você fazia o simulado e você errava, porque isso é normal, e você não sabia realmente o conteúdo? Aí eu ia atrás de uma aula, e no YouTube mesmo, ou alguma plataforma, focava em entender, nunca anotando como é o padrão, porque eu acho que não funciona assim. E eu entendia a base e depois treinava mais, até que eu não... E você voltava àquela questão errada? Na questão errada em si não, mas em questões parecidas do mesmo conteúdo. Sim. Ô Luca, e quando chegou assim perto da prova, mesmo que a gente falou do 1000, mas vamos falar da prova da UFPR, quando chegou próximo à primeira fase, ali outubro, você estava no mesmo ritmo de estudos? Eu estava mais... eu decidi dar uma acelerada e intensificada em mais ou menos de julho até o começo de outubro. E no começo de outubro eu deixei para dar uma sossegada e meio revisar as obras, reforçar alguns pontos, assim, não bitolar demais. Mas é normal ficar ansioso, eu estava bastante ansioso. Sim, imagina. Eu disse para mim que era o meu último ano. Eu lembro disso. Então é normal ter pressão, ansiedade, estresse. Eu lembro lá no início do ano você falou, Jana, vai ser o último ano. Esse ano eu vou gabaritar, esse ano eu vou entender tema e tese, meta. Sim. E cobrava, uma autocobrança aí, né? Mas isso é importante também. Sim. No limite ela é importante. E eu lembro que quando eu fazia correção da redação e a nota não era tão boa, né? Às vezes um 13, um 14, nossa, o seu olhar assim na tela, né? Conversando comigo, dava de ver que era uma raiva, cara, eu vou melhorar. Você reescrevia e me mandava, agora tá aqui. Sim. Aquilo era real, era raiva mesmo? Sim. Era engraçado. Antes da aula, eu imaginava já que ia me irritar, né? Já dava. Tudo bem, mãe. E por que durante a aula eu percebi que você não escrevia? É o que você disse de não anotar quando você assiste? Não, nesse quesito não. Eu prestava atenção mesmo. Que a minha beleza chamava atenção, aí você ficava olhando, ai, que saco! Aí depois você pegava o vídeo... Sim, na maioria das vezes sim. Voltava ao vídeo da nossa aula. Sim. É porque, em questão de anotar, geralmente a gente aprende o conteúdo de uma forma
anota, perde muito tempo anotando e na prova nunca é Vai igual. estar diferente. Então, sim, não vejo por que anotar. Mas aí na redação, então, até, eu lembro que você não anotava, você ficava prestando realmente atenção. Eu falava, ó, na linha tal, e aí eu construía com você, conversava, você perguntava. Mas aí, ao reescrever, voltava à aula e anotava ou já ia para a reescrita? Não, eu já ia para reescrita. Porque eu pergunto que teve uma aluna que eu fiz uma entrevista com ela, eu achei bem interessante. Ela disse que ela fazia um mapa do erro. Entendi. Então ela pegava a redação, a correção e ela anotava. Eu falei que a linha 1 estava errada e por tal coisa. Ela anotava o erro. Você não tem esse método de estudos? Não. Não. Era mais, prestei atenção no que a Jana falou durante a aula. Sim. Reassista o vídeo e reescreva. Eu acho que errando e voltando no erro, assim, se aprende, se fixa melhor, assim. Curiosidade, como que você me encontrou? Como que você encontrou o curso Resulta da Jana? Aqui em 2022 eu fiz curso de literatura com o Edir e por algum acaso eu não saí do grupo depois da prova. E o Edir mandou a indicação lá e eu tinha ido para a segunda fase, quer dizer, não tinha ido ainda. Eu achava, Mas estava... Eu acreditava que eu iria. Aí por curiosidade eu cliquei, gostei, tive curiosidade, chamei você e aí me identifiquei com o método E comigo? Também. Ai, que bonito! E daí fez o intensivo e aí elevou a nota, não passou, não foi por redação, foi química, foi biologia, voltou e fez extensivo. Isso. Indicaria o extensivo para alguém? Para todo mundo que estiver vendo o vídeo. E agora, para finalizar, olha o pinto, eu adoro. Meu sonho é pegar o pinto do Luca e cortar o pinto do Luca, mas não vai ser preciso porque ele prometeu para mim que ele passaria. E ainda trouxe 1000, notão, elevou a argumentação com a mudança em detalhes da escrita e... ele é calouro medicina UFPR. E eu disse que se ele não passasse, eu cortaria o pinto dele. Mas não vai ser preciso, eu vou cortar a pulseira da aprovação. Escrever cativa resultados. Olha só, sem pinto cortado, com pulseira cortada e calouro medicina UFPR. Obrigada, meu amor. Obrigado a você, Jana.